Você enxerga também uma mudança necessária, talvez que não esteja acontecendo, mas que seja necessária na educação tradicional hoje? Sim, meu filho não é bom em matemática, mas é bom em tênis. Juro por Deus que era isso que eu ia falar. Imagina daqui 5 anos. Imagina quando os nossos filhos estiverem no mercado de trabalho. Você era boa na escola? Você não sei, porque agora a gente já contou Nunca vai aqui. saber. Nunca vai saber. Não, você... Sabe? Fontes, vozes da minha cabeça. Não, fontes, minha vivência. Respeita a minha vivência. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um A Mãe Tá Off, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Voltei, estava fora no último episódio, mas agora estou de volta. Eu sinto saudade, Rubia. Sentiu, pô? Sim, eu fico com ciúme. Se eu assisto o episódio, eu não fico enciumada. Você acredita? Verdade. Então, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha e participa, porque a gente gosta. A gente já falou aqui que a gente lê todos os comentários, a gente responde os comentários, porque a gente gosta mesmo da interação, né, Ru? É isso mesmo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, amãetaoff.podcast em todas elas. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de dar suas 5 estrelinhas, isso ajuda muito a gente na divulgação. E a gente precisa, né? Agora a gente precisa ter uma nova meta, porque a gente alcançou os 10 mil inscritos, que era a meta do final do ano, e agora a gente precisa de uma nova meta, 50, Paola. quero 50. 20, ai, Esdras, 20? Não, 50, vamos pensar grande. 50. Pô, 10 mil pessoas é gente pra caramba. Vamos pro 20 mil. Então se inscreve aí no canal. E ó, tem cortes em todas as nossas redes. Eu sei que vocês adoram. Eu também. Eu, assim, sou fã de corte. É só clicar, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, a câmera do seu celular, apontar a câmera do seu celular pra cá, que vai direto para as nossas redes sociais. Exato. E o episódio de hoje é pedido de vocês, tá? A gente já falou aqui em alguns episódios sobre educação, inclusive a gente tem um episódio com SLC Educação, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. E vocês falaram, queremos falar mais sobre isso, então falaremos mais sobre isso. A gente já falou aqui várias vezes, inclusive, sobre a educação tradicional e o quanto a gente, como mãe, acha que é necessária uma adaptação, né? Uma atualização nessa educação, né, Ru? Eu mesma já falei aqui na minha experiência pessoal para vocês, o quão foi importante quando eu mudei de um método super tradicional por um método que tinha mais esse olhar individual, sabe? Isso para mim foi, assim, foi a cereja do bolo para minha vida escolar andar, começar num trilho certo, porque foi bem difícil para mim essa fase da vida, assim. É a fase que a gente passa muitos anos da nossa vida, né? A fase escolar. Então hoje a gente trouxe uma pessoa que é um papo super necessário e a gente tá amando receber ela, que é pedagoga, mãe do Antônio, da Manu e madraça da Mari. Seja bem-vinda, Bruna Vitorino. Oi, gente. Obrigada. Seja Prazer estar aqui com bem-vinda. vocês. Tenho assistido os episódios de vocês e tenho adorado também, viu? Que Mesmo bom. a gente já trabalhando com educação há muito tempo, a gente sempre aprende um pouquinho mais, né? E ser bom. mãe e pedagoga não deve ser também uma tarefa fácil, porque como que faz a teoria na prática, a prática na teoria? Aí realmente a gente fala, nossa, a prática é diferente da teoria, né? Porque como mãe a gente vive os desafios do dia a dia, né? E aí a gente fica, meu Deus, eu tô fazendo aquilo que eu tinha falado que não era pra fazer. Mas mãe é equilibrar vários pratos, né? Então a gente tenta ao máximo aproveitar o que eu tenho de conhecimento para os meus filhos, mas a gente é mãe, né? Então tem hora que o calo aperta e aí a gente tem que ir pelo nosso instinto, pela observação dos nossos filhos, né? Bruna, você falou que você tá há 20 anos no mercado, né? Sim. 20 anos é bastante tempo. Sim. Você enxerga também uma mudança necessária, talvez que não esteja acontecendo, mas que seja necessária na educação tradicional hoje? Eu acredito muito no equilíbrio, sabe? Eu não gosto de nada de extremos. Nem tudo muito tradicional, nem aquela coisa muito alternativa, que aí também a gente deixa de aproveitar alguns pontos ali com os alunos, né? Então, eu acho que sim, as escolas precisam de adaptações. A gente vive numa geração muito diferente de 20 anos atrás, da nossa geração, da geração de vocês. Então, a escola tem que acompanhar os movimentos geracionais, né? Então, é fundamental, né? Hoje as crianças aprendem em outro ritmo.
o mundo está em outro ritmo. Então, é muito difícil você manter a criança ali por hora, sentada, quietinha, só observando o que o professor fala, né, com todo rigor. Então, a gente tem muitos caminhos. A gente tem hoje tecnologias que podem nos ajudar demais a ter caminhos novos dentro da educação. E, claro, a gente tem que ter a parte social dentro da escola, né? De contato humano, de contato com natureza, de entender as crianças, as suas personalidades. Então, é um equilíbrio entre o que há de tradicional e também aquilo que tem hoje em escolas mais construtivistas e até outras metodologias, né? E como manter... Eu fiquei curiosa agora. Como que a gente consegue manter esse olhar individual para o aluno, sabe? Porque eu fico pensando na minha experiência. Eu estudava em escolas tradicionais. E eu nunca ia bem em nada, assim, tipo, e isso pra mim foi um processo interno mesmo, de muitas questões, sabe, trabalhar isso na terapia, coisa que quando você fica mais velha, que ainda traz aquela coisa lá atrás. E quando eu mudei pra uma escola, que eram 7 alunos por sala, minha vida deu uma melhorada. Porque, cara, não tem como, tipo, não eram 30 pessoas, o olhar tem uma coisa mais... Como que faz isso? A gente consegue pegar essa coisa e transformar num ambiente onde tem mais alunos, sabe? Seria um sonho, né? Se a gente pudesse ter todas as escolas assim, com esse olhar bem individual, poucas crianças, mas não é a realidade brasileira, né? E hoje, é o que eu falei, o caminho que eu vejo, talvez, que as escolas precisam estar atentas, é o quanto a tecnologia pode ajudar a escola, né? Então, hoje já existem metodologias e alguns lugares que estão usando isso a seu favor, de acompanhar esse aluno, de ter um histórico mais detalhado e olhado para dentro do aluno, né? Coisas que hoje você precisaria, talvez, numa escola mais conteudista, né? Capacitar esses professores para terem um olhar mais individual, não pensar só no conteúdo, né? Porque essas escolas mais tradicionais, elas estão voltadas ao conteúdo, né? Eu preciso transmitir esse conteúdo, eu preciso que o meu aluno seja aprovado nas provas, que ele tenha boas notas e olha pouco para o indivíduo, né? Então, e outras escolas estão olhando muito para o indivíduo e deixando de trabalhar habilidades que são necessárias para a vida também. A gente precisa, por exemplo, de raciocínio lógico, né? A maioria, né, das escolas que a gente vai, os alunos têm muita dificuldade em matemática, por exemplo, né? Eu fui uma criança que tive muita dificuldade também, como você, tive muita dificuldade na escola. E aí, passa-se a criança de ano, mesmo ela não tendo esse conhecimento mais aprofundado, não desenvolvendo o raciocínio lógico. Não é o conteúdo em si, mas é o porquê daquele conteúdo, o que aquele conteúdo vai favorecer essa criança no futuro. Então, a matemática vai desenvolver o raciocínio lógico que vai fazer que lá no futuro ela consiga solucionar problemas Que é o que muita gente diversos. fala, né? Eu aprendi muita coisa que eu não uso. Você usa. Você só não Exato. sabe que você Como? usa. Exato. Mas até o SS Educação, quando veio aqui, se você quer assistir esse episódio sobre educação, gosta de episódio, tem mais episódios aqui no Aumentar Off sobre educação, a gente vai deixar o link, é só clicar no Ver Mais, se estiver vendo a gente pelo YouTube. Mas a SOS Educação falou até do inglês, de como aquilo abre a nossa mente e os neurônios, assim, faz sinapses novas e expande, né? Porque você aprende uma nova língua e disso é um efeito dominó para uma São expansão caminhos mesmo. no nosso cérebro que são abertos, né? Então, não necessariamente você vai usar uma fórmula de Bhaskara, mas ao aprender Exatamente. aquilo, você criou um caminho neurológico dentro do seu cérebro que vai te favorecer quando você tiver que resolver um problema mais complexo no futuro, seja lá no que você for fazer. Às vezes você está em um trabalho totalmente de humanas, mas você precisa ter aquele raciocínio, ter aquele caminho neurológico para chegar numa resolução. Então, quando a gente conseguir capacitar melhor, né, desde a formação dos professores, para olhar para os dois lados, né, que é o conteúdo, que é o veículo que vai desenvolver o indivíduo, né, e aí a gente vai conseguir ter um olhar mais equilibrado, não pensar só no conteúdo, porque pensa bem, um professor acompanha aquele aluno o ano inteiro. E aí, o que vai determinar que aquele aluno está apto para o próximo ano ou não são as provas. Mas você está acompanhando esse aluno diariamente.
você vê, mesmo que você seja um professor mais especialista, você vê ele ali 2 vezes na semana, né? Se a sua aula tiver um equilíbrio maior entre você transmitir o conteúdo e você escutar aquelas crianças, o que elas estão aprendendo, ter um momento ali, talvez, de uma discussão em grupo, você vai observar habilidades ali no seu dia a dia, né? Você vai observar aquele aluno mais comunicativo, aquele que não tem tanta facilidade. E se o grupo escolar tiver meios, né, de se comunicar e de colocarem, talvez, em uma tecnologia ali, olha, esse aluno aqui, ele precisa desenvolver mais habilidade de comunicação, por exemplo. O professor de línguas, o professor de português, ele pode usar estrategicamente essa informação para ajudar essa criança. Talvez ela precise de mais leitura, talvez ela precise que a gente incentive ela a falar em público, que ela faça um trabalho que ela apresente. Então, trabalhando de maneira integrada, a escola pode pensar em meios de desenvolver esses alunos individualmente. Claro, né? A gente tem aí sala de aula até 40 alunos. É difícil, é complicado, mas se isso for semeado desde a base, a gente vai ter um histórico, e aí que eu falei da tecnologia. A gente pode ter um histórico desse aluno, como ele veio se desenvolvendo ao longo dos anos, para que a gente tenha informações, dados, para desenvolver essa criança. Mas isso, por exemplo, eu até concordo que é difícil você ter um número maior de crianças de uma sala de aula e tal, mas eu agora, enquanto você falava, eu voltei pra minha escola e na minha cabeça você consegue detectar, né, algumas crianças que tem, mas eu acho que isso já é uma grande mudança. Por exemplo, eu falo muito da escola das crianças aqui porque eu acho fenomenal e cada vez que vem algum convidado aqui, eu acho que ela é mais legal ainda do que eu penso. Porque isso é uma coisa, eles têm um boletim que não é um boletim, é um relatório, e tem parte social, emocional. Então, assim, isso tudo tá ali também, isso tudo também é avaliado, sabe? Que eu acho que já é um avanço. E outra coisa, até você falando da avaliação, é uma coisa que chama atenção. Na minha escola, a gente tinha o chamado provão, que era semana de prova. E eu lembro, não era uma super aluna, mas assim, eu lembro uma vez que eu tinha provão e cada dia, sei lá, eu tinha 3, 4 matérias, provas de matérias diferentes. E teve uma vez que eu fiquei com cólica e eu fui muito mal nas 4 provas. E a minha nota era, naquela prova, mais uma, somava e fazia a média. E a escola das crianças é isso. Eles têm uma prova que eles nem chamam de prova, porque assim, nem avisem as crianças que é semana de prova, é só uma atividade qualquer na sala de aula, que eles são mais avaliados, mas assim, isso aqui é um de 20 pontos que a gente vai avaliar, entendeu? Porque é isso, você pega às vezes a criança num dia ruim, que aconteceu alguma coisa, que a criança tá com alguma dor, cara, você ferrou toda a avaliação daquela criança, né? Então, assim, eu acho que esse é o tipo de mudança que tem que ter, né? Você sabe que eu também olho para essa avaliação, que a escola poderia olhar isso como uma própria autoavaliação da escola. Porque se eu tenho ali uma sala onde mais de 50% dos alunos tiram uma nota vermelha, né, uma nota abaixo da média, tem alguma coisa que está acontecendo de errado? Talvez o nosso papel não está sendo cumprido ali. E claro, gente, eu entendo que assim, a gente vive uma realidade muito diferente em extremos, assim, né? Então, a gente tem escolas que o professor sofre muito psicologicamente, né? Então, eu compreendo isso. Isso é um outro lado, é uma outra estrutura que tem que ser mexida também, né? Mas, pensando aí, né, no mundo ideal, você observa essa criança no dia a dia, você tem informações do dia a dia, se ela está realmente comprometida, engajada naquele conteúdo ou não, quais são as dificuldades, e se ela tem dificuldades, como que a escola pode se engajar para ajudar, né? Porque o conteúdo, ele não pode ser nem muito difícil, e aí excluir 90% da turma, nem ele pode ser muito básico, que às vezes aquela criança que já está compreendendo vai se desmotivar porque o conteúdo tá abaixo, muito abaixo do Posso fazer ela. Posso trazer uma questão, assim, uma questão pessoal mesmo? Sabe por quê? Eu sempre trago uma questão, isso é, tipo assim, papo de terapia, sabe? Eu trago na terapia. Os meus pais, na minha criação, a gente tem as habilidades. Hoje eu não sei se vocês viram aqueles memes que assim, meu filho não é bom em matemática, mas é bom em tênis. Juro por Deus que era isso que eu ia falar. Juro pra você. Mas isso é uma questão de terapia pra mim. Olha isso aqui. Mas a dúvida e aí ele fala, né? E aí, só pra
vamos contextualizar esse meme, porque eu acho que é legal Tá. isso. Tem um meme que, eu não sei se você viu, que o rapaz fala, meu filho não é bom em matemática, mas ele é bom em tênis. A maioria dos pais vai fazer o quê? Botar ele pra estudar matemática. Não, Eu então, vou mas deixa investir eu no trazer a minha tênis. questão, porque tem a ver. A minha questão é: o meu pai, por exemplo, ele não desenvolvia os meus pais, assim, no geral falando, as habilidades que eu já era boa. Tipo, ninguém tinha um olhar, pô, essa menina é criativa, essa menina, ela pode ser uma coisa. Tipo assim, tem um potencial ali. Não, era sempre aonde falta pra eu preencher. E com a minha filha já é diferente. A Sônia Mate veio aqui e a gente tava ali, a Helena tava aqui também, e ela falou assim: você precisa colocar tua filha no teatro, ela é envergonhada, você precisa. E aí eu falei pra ela assim: não, eu estimulo as coisas que ela já é boa. Porque na minha. Eu sinto dificuldade disso, porque não me estimularam no que eu era boa, era só no que eu era ruim, era sempre a falta, a falta, a falta. Como buscar o equilíbrio disso? O que, que você acha disso? A gente tem que fazer os dois, tem que. O que, que tá certo e o que, que tá errado? Eu acho que a gente não pode negligenciar alguns pontos, né? Então, a gente não pode falar assim, meu filho não é bom de matemática e tudo bem ele sempre passar com a nota vermelha ou ele reprovar Ele por não vai conta passar, né? disso. Não, a Sim. gente tem que observar também a falta. A gente, claro que potencializa aquilo que é bom, gente. Se a criança é comunicativa e ela quer fazer um teatro, que legal, estimula, vai. Mas se ela também tem uma falta ali num campo, né, da matemática, por exemplo, eu vou procurar um curso, uma metodologia que me ajude essa criança a ter um caminho mais tranquilo, sabe? Eu tive dificuldade, principalmente em matemática de novo, né, na escola, mas eu não me sentia feliz vendo a minha nota vermelha. Eu não me sentia feliz não conseguindo fazer. Né? No meu íntimo ali, como criança, adolescente, eu sempre ficava mal de eu sou a aluna ruim, sabe? Então, essa falta a gente precisa cuidar também. A gente não pode deixar passar, eu vou potencializar só o que o meu filho é bom. Talvez num curso extracurricular eu posso potencializar aquilo que é bom, e aí eu vou pensar mais individualmente o que falta ali para o meu filho desenvolver mais raciocínio lógico, eu vou buscar um curso, vou buscar um professor particular, o que eu vou buscar para ajudar esse caminho ser um pouco mais tranquilo. Ele não precisa ser agora o gênio da matemática. Ele pode ter um caminho mais tranquilo dentro da vida escolar dele. Inclusive, eu acho que é hora da gente falar do nosso parceiro, Kumon, né, Paola? Que tá aqui com a gente. Vamos falar, porque agora é começo de ano, tá todo mundo querendo organizar os estudos das crianças, né? Então a gente tem uma dica boa para dar para vocês, que é o Kumon. O Kumon tem um método de aprendizado que não ajuda só na escola, mas também desenvolve habilidades como foco e concentração. Como? Com o aluno aprendendo no próprio ritmo. É isso aí, Paola. O Kumon, ele é um aliado das famílias na educação dos filhos. No Kumon, os alunos eles podem aprender inglês, português, matemática e até japonês. E tudo isso com um método único que incentiva a autonomia e a confiança de cada aluno, preparando eles para a vida. E como vocês sabem, eu fiz Kumon, foi incrível. É realmente para além da sala de aula, sabe? Desenvolve habilidades assim que a gente leva para a vida. Então, o Kumon ele pode ser o que você procura para ajudar o seu filho a evoluir nos estudos. E tem gente que pode dar um recadinho e mostrar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Quer ver? Solta o vídeo com a Vivian Amorim. Para escolher o melhor na educação dos filhos, é preciso uma boa dose de confiança. A minha mãe escolheu o Kumon para fazer parte do meu aprendizado e agora a minha filha aprende com o Kumon. Eu sei que, assim como eu, ela vai desenvolver concentração e autoconfiança, além de todo o aprendizado escolar. Tudo isso seguindo seu próprio ritmo. Então, minha dica de mãe: aproveite o início do ano e matricule agora o seu filho. Você vai ver, quem faz Kumon, aprende pra vida. Bom, né? E a gente tem uma notícia melhor ainda pra vocês, porque o Kumon, ele tá com matrícula grátis até o dia 20 de março. Exatamente isso, isento de valor de matrícula. Então, garante essa oportunidade, já matricula o teu filho em alguma das unidades do Kumon aqui no Brasil. É isso aí, aproveite e acesse kumon.com.br para encontrar a unidade Kumon que será a sua grande aliada na educação dos seus filhos. Eu acho que a gente tá vendo até uma mudança de profissão, né? Tem muitas profissões novas que estão surgindo e eu acho que demandam dons, vamos chamar assim, né? Sei lá, qualidades, sei Talentos. lá. Talentos. Que antes não eram valorizados. Você acha que isso também muda um pouco o olhar dessa educação? O cenário futuro, assim, tudo tem mudado numa velocidade tão grande. E
hoje eu tenho estudado inteligência artificial, que é um assunto que está bombando agora. E assim, hoje já existem inúmeras, milhares de inteligências artificiais. Imagina daqui 5 anos. Imagina quando os nossos filhos estiverem no mercado de trabalho. Então, hoje, foi legal que vocês falaram do Kumon, né? Eu já estimulo os meus filhos, eles estão no Kumon até. Eles são super pequenininhos. São, mas eu já enxergo, né, o quanto. No caso, eu escolhi essa metodologia para os meus filhos, né? Existem outras, os pais precisam olhar, os pais também precisam ter esse olhar individual para os filhos. Os dois fazem? Os dois, eles estão sendo estimulados. E como é que é isso? Tipo, porque a Manu tem 7 meses. Então, Conta. eu, pedagoga, vou estudando metodologias, vou aprendendo, e gostei muito, me identifiquei muito da forma que eles estimulam, né? Então, ela tem canções, ela tem livrinhos, ela tem flashcards, que é uma metodologia de começar a dar vocabulário para ela. O Antônio eu faço desde pequeno, ele é um pouquinho mais velho, ele tem 2 anos, e eu já fazia com ele como eu venho fazendo com a mais novinha. E eu, assim, não sei exatamente se é isso, mas o Antônio tem um vocabulário muito amplo já para uma criança de 2 anos. E eu acho que foi sementinha, que foi essa plantação. Então, eu penso em preparar os meus filhos para esse cenário que eu não consigo nem imaginar daqui 18 anos, quando eles vão estar no mercado de trabalho. Então, eu preciso ter essa cabeça. E aí, foi a metodologia que eu encontrei para desenvolver habilidades, né? Eu sei que eles são bem famosos, né, por matemática, mas, por exemplo, o Antônio faz matemática, português e inglês. Inglês, gente, ele tá na janela de aprendizagem para línguas, idiomas. Então, é fantástico estimular isso neste momento. Tem muitos pais que ficam na dúvida, nossa, mas aí começa a falar uma palavra em português, outra em inglês. É assim mesmo, o cérebro tá reconhecendo, tá tentando juntar ali os pedacinhos e formar essa linguagem. Então, eles estão no ápice da aprendizagem. Então, né, é uma escolha pessoal, porque aí a gente pode também ter escolhas diferentes, cada um, né, observando seus filhos. Para mim, a vivência está sendo fantástico, porque é isso. Eu quero construir habilidades para a vida, que eles tenham capacidade de aprender sozinhos, que eles tenham repertório, que eles falem mais do que um idioma, isso é o básico, né, hoje em dia, que eles possam aprender o que eles quiserem, que eles possam se adaptar a esse mundo que eu não sei exatamente como que vai ser, quais são as profissões que vão sobreviver nesse futuro. Então, existem vários estudos aí que mais de 50% do que a gente vê hoje vai ser substituído por uma inteligência artificial. E como é que vai ser isso, né? Então, a gente tem que introduzir a tecnologia para as crianças, né? Hoje a gente tem uma discussão muito séria sobre o uso de telas. Como é que a gente faz isso? Porque de um lado a gente quer sair um pouco da tecnologia, do outro a gente sabe que não pode se alienar da tecnologia. Eu vou dar o exemplo de novo lá de casa. Lá em casa a gente não usa tablet, as crianças não ficam no tablet, não tem o costume disso. O mais velho tem, mas não fica no dia a dia. A escola tem um aplicativo de leitura que é no tablet. Aí ele precisa ler em casa no tablet. Daí os pais na escola reclamam porque a gente tá tentando tirar o tablet e vocês estão colocando o tablet. Como é que a gente coloca a tecnologia se um lado a gente tem que tirar, outro lado a gente tem que pôr? Eu acho que é mais a maneira de consumir, né? Do conteúdo, porque assim, a gente fala de telas, e aí eu acho que a gente abrange muito também. O que são telas, né? O conteúdo que a criança tá assistindo, de super estímulo e tal. Mas acho que você vai saber falar melhor que eu, né? A pergunta foi pra você, ficou me olhando com uma cara de julgamento que eu vou parar de falar. É super polêmico esse assunto, me né, deu uma gente? cara. Tá bom, desculpa. Não, mas é porque a gente fala de telas, eu Sim. também penso nisso. E às vezes eu falo, Helena, não quer. Mas assim, se ela estivesse lendo um livro ali, será realmente o estímulo visual e tal? Mas assim, eu acho que o problema principal é o conteúdo. Tô errada? Eu também concordo com esse ponto de vista, que o grande cerne dessa questão é o como está sendo utilizada essa tela. Eu, pessoalmente, não tenho uma postura muito extremista. Eu esperei, por exemplo, para o Antônio ele completar 2 anos para depois ele ter um acesso que hoje ele estuda lá no Kumon, né? Ele estuda pelo tablet. Então, eu estou fazendo uma introdução, que foi uma opção minha também, novamente, né? Os pais têm toda a liberdade de falar, não, olhar para o seu filho e falar, ele tem maturidade para isso
ou não, e eu não deixo ele lá assistindo vídeos no YouTube, tendo acesso a conteúdos de redes sociais, não. O conteúdo que ele vê lá é igual um conteúdo de papel. Ele tem até uma canetinha para escrever. Então, assim, é exatamente igual, só muda o veículo. Então, eu acredito que é uma forma de introduzir a tecnologia. Não estou deixando ele livre em telas. Às vezes os pais falam muito assim, ai, não quero notebook pro meu filho na escola, que nem você estava falando, Paola. Sim, é material obrigatório. A partir do ano que vem o Matheus, notebook. É, mas 9 anos, não tô gente. falando que é o 8, 9 seu, anos. não é o seu caso, mas às vezes o pai fala assim, eu não quero, porque ele já fica muito tempo no celular. Ele já fica muito tempo no TikTok. Não, calma. Quem O que tá errado tá em errado? ficar muito tempo no TikTok, não a escola pedir a leitura no tablet, tá? Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa controlar o tempo que ele tá vendo esses conteúdos que são super estímulos, que podem causar danos psicológicos, porque ele tá ali na rede social se comparando com outras crianças, com realidades, às vezes, muito afastadas e descoladas do que é a realidade dessa criança, né? Ele vê ali o youtuber indo pra Disney e fazendo loucuras e ele não consegue nem ir num parquinho aqui no Brasil. E aí, essa comparação é que pode fazer muito mal para a criança e a gente tem visto muitos casos de adolescentes super deprimidos, ansiosos, porque ficam nessa comparação, fora o conteúdo tóxico que realmente tem dentro, né, e perigoso que tem dentro das redes sociais e internet, né? E até como vício, né? Porque agora já tá comprovado Sim. a dopamina que fica liberando. E é um vício que é escondido. Porque quando a gente fala de vícios, pô, cigarro, álcool, não sei o que, é muito mais palpável do que o celular, que é uma ferramenta que às vezes você precisa, que é trabalho, que é não sei o quê. E aí tá tendo uma discussão bem importante agora sobre isso. Exato, e pensa, aquilo que eu falei, né? A inteligência artificial avançando, as profissões que vamos ter no futuro, essas crianças vão precisar utilizar a tecnologia. Então a gente precisa equilibrar isso, a gente não pode também cercar os nossos filhos, não deixar eles terem contato nenhum. E aí, no futuro, eles estarem atrás, porque eles não têm esse contato, não sabem mexer no computador, não sabem mexer na tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que encontrar caminhos para introduzir adequadamente. Também, gente, eu dei o exemplo ali do que meu filho faz, o comumzinho dele no tablet, mas, gente, é 5 minutos. Ele tem 2 anos. A concentração dele, no máximo, vai a 15 minutos. Ele não fica. Quando eu falo assim que meus filhos já estão fazendo algum estímulo, as pessoas ficam em choque. Meu Deus, que exagero. Pra quê? Deixa a criança brincar. Eu deixo. Se eles ficam acordados 16 horas no dia, eles ficam 15 horas e 45 brincando no lúdico, fazendo várias atividades. Mas eu dedico um pouquinho para ter algo mais certinho ali para eles, de um momento para se concentrar, um momento para ter uma atividade mais concreta, que eu tô plantando sementinhas, plantando para que no futuro eles não cheguem a ter uma dificuldade. Eu achei né? interessante você falar do método comum para crianças tão pequenas, porque eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos, e eu acho interessantíssimo, porque quando me foi recomendado, era, né, como pré-escola, tipo, pra você um reforço escolar, porque eu não ia bem na escola e tal. E aí foi o que a gente falou, né, que eu sempre falo aqui, toda vez no nosso momento de parceria aqui, eu sempre falo que me ajudou a desenvolver outras habilidades, realmente, essas sinapses que a gente faz e amplia, né, a consciência, a gama de possibilidade aí. Mas o que eu achei interessante é porque eu achava que era mais para reforço escolar e também para adultos, porque quando me foi recomendado, que era o meu pai, que a gente sempre fala aqui, o meu pai, tipo, pra prevenir coisas mais velhas, sabe? Então, assim, tipo, Alzheimer, pra ter mais concentração, pra ter mais, enfim, outras habilidades realmente. E aí achei interessante isso das crianças pequenas. Eu também tinha essa visão, viu? Mas aí eu fui pesquisando e aprendendo que não. Na verdade, É um método amplo, assim, que é para preparar para vida mesmo, né? Para preparar o que hoje a gente chama de soft skills no mercado de trabalho, né? Então, que eles tenham mais independência, que eles consigam resolver problemas por si, né? Então, eu pesquisei e achei interessante
para minha família, para minha escolha, já desde agora plantar essa sementinha. Não deixar os meus filhos chegarem naquilo que eu passei. Acho que a gente, como mãe, né? A gente fica muito pensando nas coisas, as dores que a gente sofreu e pensando, como que eu posso evitar isso pro Posso meu melhorar. filho? Você era boa na escola? Você não sei, porque agora a gente já contou Nunca vai aqui. saber. Nunca vai saber. Não, você vai contar agora, gente. O que é isso? Deixa eu falar, eu vou falar. Você tem cara de ser nerd, era nerd. Eu não era boa na escola, mas porque eu era muito preguiçosa. Jura? Eu era muito preguiçosa. Mas você ia mal de notas? Eu tipo, ia só era mal, eu uma pegava questão? recuperação sempre. Só que daí, por exemplo, o que acontece? Eu pegava recuperação todo ano. Todo ano. Só que aí no terceiro colegial, eu falei, cara, o último dia de aula vai ser o último dia de aula. Porque, o último dia de aula, eu quero abraçar o pessoal, fui embora, né? Não vou voltar aqui no dia seguinte pra fazer aula de reforço, né? Aí falei, então, meu último dia de aula tem que ser valendo. Daí, cara, era só 9, 10, 9, 10. Aí, último dia de aula, eu falei, tchau, fui. Ainda quando você queria, Então, você era... então. Ah, tá. Mas a minha mãe era brotherzaça. Minha mãe sentava e ficava. E você consegue ficar com as crianças? Cara, o Lucas e a... Eles falam inglês. Eles me ensinam inglês. O Lucas e a Júlia, eles não têm atividade, assim, nada disso. O Matheus tem lição de casa, mas o Matheus é autossuficiente. O Matheus, assim, Senta Matheus tem que sozinho, fazer vai. lição de casa. Não quero. Matheus tem que fazer lição de casa. Aí vou na cozinha, pego um copo de água, agora que eu volto. Matheus, a lição, sim, já fiz, tó. E a hora que você vai ver, tá feitinha, ótima. Ótimo. Só isso que você tava falando de idade, é curioso, só pra... Que a gente tava falando desse aprendizado, né, individual e tal. Quando eu fui gravar no Kumon, tinha muita criança pequena. E eu questionei, falei, gente, mas pequenininho assim... Por isso, porque eu achei que era vinculado à escola. Então, assim, tá na escola, começou a aprender, vai fazer um reforço no Kumon. E eu falava, gente, mas por que essas crianças tão pequenas? E aí, as meninas falaram pra mim que tem criança pequena, mas que é adaptado, né? Por exemplo, o tempo que elas ficam lá é menor do que o tempo de um adolescente, o tempo de um adulto. Então, tem esse tempo, né? Não vão achar também que as crianças vão lá e ficam 3 horas lá no Kumon estudando, porque não é, né? É adaptado. É, isso. E eu ia falar mais alguma coisa também. Eu ia falar... Eu ia começar com escolas bilíngues agora. Que eu, Eu acho acho que era disso que eu interessante. ia falar. Pode ser. Era isso? Bom, se eu lembrar de alguma coisa e voltar no assunto, é porque eu lembrei, tá? Tá. Pode ser que eu volte. Escola bilíngue. Era isso porque você tava falando das nossas dores. Isso era uma coisa que eu tinha. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. E aí eu falava, cara, não tem. Se a gente hoje não fala inglês, imagina daqui a 20 anos. Tem que falar. E aí a gente ficou na disputa. Vai botar escola bilíngue, não vai pôr em escola bilíngue. Falei, eu acho que é exagero, acho que não precisa. A educação hoje, a procura por escolas bilíngues internacionais, ela tá maior, né? Ela Sim, tá sim. crescendo. Qual que é a sua percepção como pedagoga para esse ensino bilíngue? A gente recente agora tem assim algo mais definido do que é escola bilíngue de fato, né? Porque tem essa discussão do que é de fato uma escola bilíngue. Algumas escolas colocam lá, né, no slogan bilíngue, Sim. mas na verdade tem um programa que acontece às vezes no contraturno, que vai complementar com o inglês. Isso não é uma escola bilíngue, isso é uma escola com um programa bilíngue. E uma escola bilíngue tem umas porcentagens, assim, de que as disciplinas precisam ser ministradas na língua inglesa. Então, se o aluno faz geografia, história, tudo em inglês. Então, assim, é uma realidade que a gente precisa estar bem atento a essas escolas, porque imagina, o professor, além de ser um professor de história, ele tem que ser fluente na língua inglesa, né? Então, são poucas as escolas que conseguem oferecer isso, o custo disso, né, é bem mais elevado. Então, a gente sempre alerta os pais para terem esse cuidado, pesquisarem bem, entenderem o que querem, né? Mas, assim, tendo possibilidade, eu sou uma entusiasta de ensinar línguas para as crianças desde pequenininha, né? Porque quanto antes é melhor para a criança. Ela vai aprender mais rápido, não é? de forma natural, como se ela estivesse sendo alfabetizada. Então, ela está sendo alfabetizada em português e em inglês ao mesmo tempo. E isso para nossa cabeça, é difícil pensar nisso. Mas na cabeça da criança é muito tranquilo. Vocês podem ver, às vezes, casais. Eu tenho uma amiga que ela casou com um húngaro. Ela é brasileira, ele é húngaro, então eles falavam entre eles inglês. E foram morar na Hungria. As crianças começaram a estudar numa escola húngara. Então, as crianças simplesmente aprenderam a falar português, inglês e húngaro, né? E pequenas, porque elas vão se adaptando ao meio, elas vão absorvendo de uma forma muito rápida na fase pré-escolar. Então,
eu sou super a favor da escola bilíngue, eu só acho que tem que ter cuidado, tem que observar quem são esses profissionais, né? Porque também a gente tem uma questão de como que esses profissionais falam, de fato, a língua. Porque quando eles são pequenos, eles vão absorver muito bem aquele sotaque. Se você está colocando numa escola que o A professor... pronúncia, você disse? que tem uma pronúncia não muito adequada, a criança vai internalizar aquela pronúncia. Vai aprender errado. Exatamente. Então, é delicado, né? Então, E tá difícil, não tá? Os Delicado pra profissionais. mim, hein, que eu não consigo ver se estão falando certo ou se estão falando errado, hein? Delicado pra você aí. Mas deixa eu te perguntar, os profissionais agora. Como é que eu vou saber? Tá difícil, né? Que a SOS Educação falou. A gente falou sobre isso, não falou? Mas até na escola das crianças, o fluxo ali de professora. troca porque é isso, aí é uma escola que quer, daí não tem tanto, acho, tá, é a percepção que eu tenho, não tem tanto profissional Sim. assim, Uhum. e outra coisa, são profissionais muito novos, é difícil você pegar, assim, um professor mais velho, que na minha época de escola, os professores eram mais velhos. Sim. Aqui na escola é tudo professor novinho, porque é isso, é professor que acabou de se formar, vai passar um tempo nos Estados Unidos, volta, é tudo 20 e pouco, 30 anos, assim, sabe? Fontes, vozes da minha cabeça. Não, fontes minha vivência, respeita a minha vivência, fontes minha vivência, lá na escola é assim. Mas você sabia, Porque é a uma Helena- tendência nova, né? Sim. Então, os professores mais antigos não tiveram essa capacitação, não precisa fazer uma prova de proficiência na língua para poder ministrar essas aulas. Então, é um movimento novo que a gente precisa estar atento. Mas, claro, qualquer exposição à língua, gente, também já é positiva, né? A gente fica muito apegado, assim, de que eu tenho que ter um inglês muito perfeito e muita gente trava. Você falou da sua experiência de eu não falo inglês. Muita gente trava porque fala assim, eu não sei a pronúncia correta e deixa de se comunicar. Sim. Quando, na verdade, no mercado de trabalho, quem se comunica tá muito à frente de quem quer falar o inglês perfeito, né? Então, eu acho que a exposição à língua, ela é necessária e é benéfica, sim, para todas as crianças. E vou tem falar um algum negócio, desculpa, pode até ser uma baita viagem minha, tá? Mas também é fontes minha vivência. As crianças estão nessa escola faz, sei lá, 3, 4 anos, 3, 4, não sei. Você sabia que eu acho que o meu inglês melhorou? Sério? De falar com o professor. Porque as professoras falam comigo em inglês, aí às vezes eu falo, não quero. Elas falam, não, pra você aprender. E hoje eu entendo muito mais o que elas falam do que há 3, 4 anos atrás. Com certeza, vai ser Vai- o meio vai te ajudando, né? Deixa eu te perguntar, e sabia que a professora da Helena tem 40 anos de escola? A professora de sala de aula, eu fiquei chocada. Mas eu acho que, sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que isso também não é personalidade, é característica de geração. Eu acho que a geração nova Já não não esquenta quer a mais, cadeira, entendeu? Então é isso, você pega uma escola que tenha só professores novinhos, eles, minha filha, qualquer coisa vão pro outro, entendeu? Oferecer um pouquinho Mas a mais, até profissionais muda. de empresa, né? Sim, Hoje em dia óbvio. tá, Então, eu ninguém acho quer que mais crescer, não, hoje eu em acho dia que quer crescer, mas quer crescer de uma hora rápido, pra amanhã, outra. quer fazer um curso de internet e ficar milionário em 3 dias. Então, eu Deixa eu acho, te eu falar. acho que tem a ver com geração. Tem um prazo máximo pra criança ela não se sentir desconfortável nesse aprendizado bilíngue? Tipo assim, sei lá, a Helena não foi pra escola bilíngue, aí agora, putz, vai mudar. Tem alguma coisa que você acha que... Porque imagina assim, entrou no ensino médio, numa escola que tem o programa, que tem, na verdade, que é uma escola bilíngue de fato, que vem desde a base com estudo da língua inglesa. Então, as crianças vão estar num nível mais avançado. Então, essa criança pode ficar bem deslocada, esse adolescente, no caso, né, no ensino médio, pode estar mais deslocado, se ele não tiver estudado já por fora, né, numa outra escola tradicional de inglês. Então, aí precisa ser avaliado, assim, se a criança vai conseguir acompanhar e não vai se sentir desmotivada. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida. Eu tô fazendo academia agora, adoro falar isso, mas é porque tá me ajudando em várias coisas da minha vida. Como efeito dominó, aquela coisinha que a gente fala, que Viu só? desenvolve outras habilidades. Gente, quem tá fazendo academia aqui é a Rúbia, tá? Só pra avisar. Que vocês estão falando Falem que o ela braço tá da musculosa, Paola foi tá... bom. Não, quando a gente foi abrir esse programa, eu falei, Paola, estão falando que você tá musculosa, eles sabem quem é você? Porque assim, quem tá fazendo musculação sou eu. Mas eu tô fazendo academia, eu falo isso porque assim, antes eu ficava 30 horas na academia, aí não comia nada, ia comer um monte à noite, porque, né, dá fome.
Aí agora eu faço, tipo, 1 hora, não sei o quê. Gente, em 1 mês eu já tô vendo super resultado que eu não vi a vida inteira. Então, às vezes, tem uma coisa de constância, né? E aí, o que eu ia te perguntar, que tem tudo a ver com os meus músculos, é... A gente fica com uma energia de hétero top. Gente, desculpa, começa a fazer academia, é muito difícil. Dá uma energiazinha que você não pode saber que você Gente, começa a fazer elogia assim. aqui, não custa nada. Elogia Mas aqui. não custa, gente, pelo amor de Deus. É tipo um dedinho falando, eu vi um bíceps Eu aí. notei, eu notei. Ridículo, eu me tornei a pessoa que eu mais tenho vergonha, mas é isso, essa energia que dá. O que eu ia te perguntar é qual a frequência de aula e exercício para o aprendizado ser de fato eficaz. Assim, a gente tá falando do inglês, mas acho que isso serve para tudo, né? O que você deu de exemplo é perfeito, né? Então a gente fala, o cérebro é um músculo. E a gente precisa exercitar todo dia um pouquinho. Então, a gente vê muitas crianças assim, chega semana de prova, aí é um terror, assim, as crianças param de fazer tudo, param de ir no esporte, só para ficar estudando para a prova. Isso não é benéfico, isso vai ser assim, aquela aprendizagem que ele vai utilizar ali na prova e pronto. Aquilo que a gente estava falando, de utilizar o conteúdo como um veículo para criar estruturas dentro do nosso cérebro e a gente desenvolver habilidades para a vida, não está funcionando. E aí, estudar todos os dias é um hábito saudável, de rotina, de organização, né? Faz com que você tenha mais responsabilidade. Então, esse pouquinho todos os dias, ele é muito mais benéfico, né? Do que você ir lá se matar na Mais a academia um dia só. constância do que de fato o tempo, assim, você acha? Mas Uma pouquinho pergunta, todo dia. uma pergunta um agora genuína, do Kumon. Achei que você ia falar uma pergunta séria, agora eu ia falar. Não, foi tudo sério até agora. Uma pergunta real, uma dúvida de verdade. No Kumon, é uma vez por semana, 2 vezes por semana você escolhe, ou não são todos os dias? Meus filhos vão 2 vezes lá Tá. para receber estímulos lá. Eles têm materiais específicos, Tá. mas eles me mandam alguns materiais para casa. Então todo dia a criança estuda um pouco. Todo dia. Isso é uma outra coisa Tá. que eu também tinha gostado, porque tem tudo a ver com isso, que eu acredito, que é todos os dias um pouquinho, né? Então, eles têm um materialzinho deles que eu tenho, pré-escolares, né? Então, assim, eu preciso estimular, mas o que eles me explicaram é que no futuro as crianças vão fazer sozinhas. E a gente já estimula que o Antônio, que é maiorzinho, faça algumas coisas sozinhas. E ele adora fazer. Então, é sempre um pouquinho, às vezes demora uns 15 minutos no máximo para fazer esse pouquinho que a gente vai vendo. Você vai vendo pequenas mudanças, assim, é muito legal. Você vê que de uma semana para outra, a criança está reconhecendo já, às vezes, ali alguma letrinha, alguma palavra, está reconhecendo melhor o vocabulário, está usando esse vocabulário. Então, são construções, assim, pequenininhas. Então, eu me apaixonei por isso, né? Que é o que eu acredito. O Antônio já tá na escola também? Não, Não? não tá. Eu tenho, graças a Deus, uma super rede de apoio com a minha mãe, a minha sogra, minha tia. A gente tem uma super família que nos ajuda com isso. Então, eu pretendo colocar o Antônio, talvez, depois que ele passar dos 3 anos. Esse é o meu planejamento. Mas eu quero estimulá-lo. Então, é curioso, né? Por isso que eu perguntei. Falei, será que não tá? Curioso, que você tá estimulando ele e já vai chegar na escola pronto, gente. Vai chegar na escola anos luz na frente. Mas eu não penso nisso, de chegar na frente. Não, mas eu não digo nem de competição. Eu digo, tipo, de pronto, né? Autonomia. De e essas autonomia, coisas. de confiança. Eu não quero que ele dependa de simpatizar ou não com o professor para aprender o conteúdo, sabe? Porque tem muito isso também na escola, né? Muito. Eu não gosto daquele professor. Aí não presta nem atenção na aula, né? Então eu não quero que ele dependa disso. Eu quero que ele tenha o interesse, que ele goste. E, gente, as crianças pequenas, elas adoram estudar. Você pega papel, coloca ali para elas, faz uma brincadeira, elas adoram. Isso vai se perdendo ao longo dos anos, né? Não sei se vocês já viram que tem umas brincadeiras assim, como a criança chega pequenininha, feliz, pulando na escola, e aí com o tempo ela vai se curvando, quando chega no ensino médio ela tá chegando de gorro, assim, já muito mal-humorado, querendo dormir, né? Isso vai se perdendo. E eu gostaria muito que os meus filhos não perdessem o gosto por estudar, que isso fosse rotineiro, que fosse um hábito, né? Então, por isso que eu quero construir desde agora, eu quero construir hábitos positivos para os meus filhos desde a base. Então, eu
optei pelo Kumon, no caso, porque justamente eles não estão na escola, como que eu vou criar um momento, um hábito positivo já desde agora? Então, eu incorporei esses 15 minutinhos diários na nossa vida, que tá sendo muito legal, né? E os outros eu aproveito para brincar muito, para brincar no lúdico, pra gente pintar. Outro dia eu coloquei ele lá dentro de uma caixa cheia de tinta, ele se pintou da cabeça aos pés, pintou um quadrinho. Então, assim, eu curto muito, né? Já gosto de educação, e aí ver os meus filhos se desenvolvendo, cada pequeno ganho é fantástico, né? Eu acho incrível, porque... Eu esqueci o que eu ia falar. Você, então posso, você Por como favor, pedagoga, na hora que você vai escolher uma escola, por exemplo, Antônio, para Manu, o que você avalia, assim, para quem tá assistindo a gente, tá no momento de avaliar escolas, assim, que pontos que precisam ser olhados, que precisam ser cuidados? Como é que funciona essa avaliação para a escola que você vai colocar seu filho? Primeiro eu olho para dentro. Quais são os valores da minha família? Tá. Então, acho que esse é o primeiro passo para toda a família. Ah, eu vou colocar naquela escola que é mais famosa da minha cidade. Mas tem os valores que você quer para o seu filho, né? Então, pense primeiro nos seus valores, o que eu quero construir com a minha família. Depois eu vou na escola, vejo se tem isso. Ah, eu quero uma escola que esteja muito próxima dos meus filhos, que sejam classes pequenas, que tenham um super cuidado. Não. Eu quero uma escola maior, que meu filho seja mais independente, que ele não fique dependente, né, de ser toda hora observado ali. Então, isso tem a ver com os valores e como você quer desenvolver os seus filhos, né? Então, o primeiro passo é esse. Depois, eu gosto de visitar a escola num momento natural da escola, sabe? Eu não gosto muito daquilo de você ter que agendar um momento específico para ir conhecer. E estranhe se você for numa escola e tudo for perfeito. Se você não vê uma criança chorando, se você não vê alguma coisa assim meio fora do lugar, é muito estranho. Porque a realidade, para quem eu que trabalho em escola, que já trabalhei em mini maternal, por exemplo, a rotina, imagina uma sala de aula com 10 crianças de 2 anos de idade. Né? Assim, se uma você já tem um super trabalho, imagina 10, né? Então, assim, vai ter coisa desorganizada, vai ter, às vezes, uma criancinha chorando, e é natural. E aí você observa como ela está sendo acolhida, né? Então, quando tudo está muito pré-formatado, eu acho estranho numa escola. Eu gosto que a escola seja mais natural, que ela, de fato, mostre, olha, é normal que as crianças tenham momentos bons e ruins aqui dentro, né? Então, não procuro perfeição na escola, né? E aí, você também tem que observar as habilidades dos seus filhos, né? Se eu vejo que o meu filho, nossa, ele realmente tem, assim, um dom, um talento, ele é comunicativo, o que que nessa escola tem de atividades que podem estimular esse lado, que possa potencializar, mas também buscando equilíbrio, né? Também eu vou colocar numa escola que só favorece aquilo que ele é bom? Não, vou desafiá-lo também naquilo que ele precisa melhorar, né? Então, eu gosto de equilibrar isso. Observa seu filho, observa os seus valores e observa se a escola, assim, ela te traz uma naturalidade, se não é algo muito forçado ali. Mas a gente tem, às vezes, você olha, assim, para o cenário das escolas que a gente tem, e a gente quer ser muito exigente também, né? Nossa, tem que ser aquela escola que tem o slogan, que tem 100% de aprovação, né? Será que às vezes isso não é muito desgastante para a criança também, né? Viver um cenário de competição desde o início? Depende, né? De repente você fala, não, meu filho é muito competitivo. Eu gosto disso, ele gosta de ser competitivo. Talvez essa escola seja legal para ele, né? Você acha que vai acabar vestibular? Difícil isso. Do Neida. Não é do Neida, é isso, porque tem muita escola que fala, né? Tipo, eu fui mais aceita em vestibulares. Porque é uma avaliação também, né? É que assim, não tem como eles... Mas é porque você precisa passar num negócio, né? Eu não sei. Eu mas sou não meio. Você vê que eu sou sei. meia. Por mais descolada que eu pareça, eu acho que eu sou muito tradicional em muita coisa, juro. Eu fico pensando, gente, nem me cabe essa pergunta, porque assim, como que vai. Não tem como ser habilidade. O meu querido, vem aqui pra eu ver. Não. Cara, Ok, não, você vai calma. avaliar a Meu pessoa, médico- mas meu talvez médico não gastro- avaliar assim, entendeu? Meu médico gastro estudou numa faculdade que era assim. Por Deus, agora eu tô lembrando. Assim como... Não tem vestibular, tipo, desenvolve a pessoa e aí, tipo, pelo negócio da escola, dessas coisas de...
Mas é muito específico, cara. Porque como que você faz isso com uma massa? É muito difícil, não é? Porque é muita gente. Exatamente, é uma estrutura muito grande. Como que a gente vai fazer? É isso. Se a gente não tem desde a base algo que acompanhe, uma informação, um prontuário, Sim, que a gente sim. veja, olha só, essa criança veio, né, com essas habilidades aqui já desenvolvidas ou não, como é que a gente vai iniciar essa jornada dele na faculdade? E são várias questões também, né? Porque pra você entrar tem o número de vagas e tem sei lá, são várias camadas aí de... Eu às vezes fico pensando que seria talvez por área, porque ali no ensino médio já dá para você estar mais estruturado assim e definir se eu quero ser de humanas ou se eu quero ser de Dividido, exatas. porque teve isso, tá dividido ainda no ensino médio? Não teve um negócio que no ensino médio você já escolhia a área que você ia? Tem isso ou não? Eu não tenho certeza Tá. como que tá, se é em todas as escolas, Porque eu ou acho que da se minha é só... sobrinha lá em Porto Alegre, ela tinha isso já. Ela tinha que decidir se ela já. No colegial, ela já decidia pra que área que ela ia. Mas eu penso que talvez para a entrada na faculdade poderia ter talvez uma avaliação um pouco diferente, ele pensando na área específica que aquela criança, porque é um provão de tudo, né? A primeira fase, por exemplo, né? É um provão de tudo. E aí é o que eu digo, se você não desenvolveu nem um pouquinho de outras habilidades, outras disciplinas no seu filho, na hora que ele for enfrentar essa prova, ele pode gabaritar aquilo que ele é excelente, né? Ele gabarita inglês, mas era na química, né? Aí ele não vai conseguir ter um sucesso. O equilíbrio seria o melhor dos cenários, né? Mas você perguntou como eu era Enem e vestibular, física, química. Eu não lia o enunciado, eu só olhava assim. É isso aqui. Eu nem fiz, outro dia a Helena me perguntou, mãe, como foi o Enem? Daí eu, tipo, cara... Você nunca fez Enem? Nunca. Nunca. Não era uma possibilidade, eu queria fazer rádio e TV, gente. Quem quer fazer rádio e TV? Cinema. Não tinha Enem. Mas Tinha o uma Mas o faculdade Enem, o Enem era específica. pra pontuar pro vestibular, né? Não sei como é que tá hoje. Mas eu fiz trainee e eu fiz depois o Enem valendo. Mas aquela discussão, as coisas vão mudar tanto daqui pra frente, que a gente nem sabe como é que vai ser essas profissões do futuro, como é que vai ser a entrada dessas crianças, desses jovens no mercado de trabalho. Por isso que eu bato tanto na tecla de que a gente tem que preparar os filhos, não é pensando na prova, não é pensando no Enem, não sei se vai existir daqui 15 anos, Enem, vestibular, eu não sei. Eu sei que eu tenho que ter um jovem capaz de fazer boas escolhas, crítico, que saiba ter um bom nível de leitura, que saiba se comunicar, que tenha independência, que possa aprender por si. Essas habilidades vão ser importantes. Pode ser que o caminho dele nem seja acadêmico, nem seja ir para uma faculdade e tudo bem, né? Vão ser escolhas, que ele vai fazer algo que ele realmente já tem um talento. Não acredito que não precise de estudo. Eu acho que tem caminhos, né? Mesmo que você não vá fazer uma faculdade, e, por exemplo, eu quero ser hoje youtuber, né? Mas não sei o que vai ser lá no futuro. Quero ser youtuber. Mas se você não aprender um pouco sobre o Você meio... aprender muito, gente. Edição de vídeo, estética, enfim. Você fica dependente de outras pessoas tomarem decisões para você. Então, você não precisa ser talvez um especialista, mas se você souber um pouco como funciona esse mercado, vai ser positivo para você. Você vai alavancar muito mais a sua carreira, né? Então, é isso. Eu acredito que a gente tem que preparar as crianças para a vida. E essa vida que vem no futuro é uma vida tecnológica, então a gente tem que estar de olho nisso. A gente tem que preparar para essa pessoa se comunicar, né? E hoje o inglês é o meio para isso. E no futuro, talvez tenha uma inteligência artificial que vai ajudar nisso? Vai. Mas você quer ficar dependente só da tecnologia? Ou você pode também ter essa habilidade e se comunicar com qualquer pessoa do mundo todo? Porque não é só para falar, né, inglês com os Estados Unidos, você vai falar com o mundo inteiro. Então, é esse o caminho, gente. A educação... A gente, às vezes, quer debater e ir para extremos, né? Ai, qual é a melhor metodologia? É construtivista? É botar no Kumon? Talvez não. A gente tem que olhar mais para o indivíduo, né? Pra filosofia, a maneira de pensar de cada família, né? Exatamente. Olha para aquela criança, ajuda aquela criança a desenvolver as coisas que ela não tem tanta facilidade, potencializa os talentos dela. E aí...
São decisões do dia a dia. A gente que é mãe, a gente fica ali olhando para aquele ser humano se desenvolver e dando o melhor da gente para que o meio e a nossa também intervenção dê para ele um futuro, né, que a gente espera, brilhante, né? Mas eu sinto que a sociedade está indo para esse caminho, assim, não sei, pelo menos na minha experiência, Bolinha, mãe de uma filha só, da Helena agora, o lance dela é pintar Bobbie Goods, que é uma coisa que eu também gosto, a gente sai, às vezes pra restaurante a gente leva e fica pintando, meu marido é artista plástico, ele não pinta, ele fica assim, gente, vocês estão viciados nisso daí. E tipo assim, putz, coisa legal, né, que você vai colorindo, vai relaxando, trabalhando a paciência lá, e tem o... leitura agora, ela pegou série de livros, eu não sei se talvez seja a faixa etária dela, que ela tá com 8 anos, mas tá viciada em ler, então fica assim, à noite quer ler, não quer saber de fazer outras coisas. Mas você falou que você lia para ela Quando ela era pequenininha. quando ela era pequenininha. Isso é a sementinha que eu falo, que a gente tem que plantar. Às vezes a gente não vê na hora. O Antônio, a Manu, eles não vão sair lendo agora, falando inglês agora, mas eu plantei. Né? Então, no futuro, a gente vai ver a recompensa de semear um pouquinho, né? Eu também tive uma experiência com pais numa escola, a gente falando de escola internacional, né? Tem uma escola internacional francesa, e aí foi muito interessante ter contato com alguns pais que têm uma mentalidade diferente nossa aqui do Brasil, né? Então, período de férias, a gente fala assim, nossa, vamos aproveitar, não vamos pegar em nada, não vamos ler, não vamos... Nossa, joga pra lá esse material da escola, né? E eles falavam, não, imagina, período de férias é o melhor momento para eles lerem. É legal para eles darem uma revisada no conteúdo, porque não tem aula. Então, eles vão ter mais tempo livre. E eles tinham uma mentalidade, não, a gente aproveita as férias para comprar uns 3, 4 livros, para eles lerem bastante nesse período, né? Então, é interessante ver essa mentalidade diferente e colocar a gente para refletir, né? O quanto, às vezes, a gente tem a nossa cultura já e a gente acha que é dessa forma, que é a melhor forma. E, na verdade, tem outros pontos de vista, tem outras formas de educar essas crianças, né? O que a gente sabe é que a colheita vem. Heleninha tá aí lendo. Já quero colocar Harry Potter pra ela ler também. Bruna, que prazer ter você aqui. Foi muito bom o nosso papo, eu adorei. Obrigada. Legal, muito gente. esclarecedor. Muito, amei. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E contem comigo aí, sempre que quiser bater um papo sobre educação, estou à disposição. Muito obrigada. Chamaremos. Obrigada. E se você aí gostou do papo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, avaliar, se estiver escutando a gente no Spotify, dá suas 5 estrelinhas, dê pra gente pra ajudar na divulgação. E seguir a gente nas redes sociais, a mãetaoff.podcast. Em todas elas, a gente tem um encontro marcado. Toda quinta às 8 da noite, estamos por aqui, né, Paola? Se Deus quiser e Ele há de querer. Até quinta-feira que vem. Beijo!